Podemos começar com o brasileiro, como o brasileiro pode viver legalmente em Portugal. Em Portugal. Pois é, então vou fazer aqui só uma introduçãozinha do brasileiro querendo vir para as Forças Armadas e depois vamos à outra, ao lado lá da página, e o brasileiro em geral. Pois bem, as Forças Armadas portuguesas, seja ela Exército, Força Aérea ou Marinha, ela é exclusiva a cidadãos com nacionalidade portuguesa. O brasileiro, nascendo no Brasil, não terá nacionalidade portuguesa, não é? Mas tem forma de o obter. Será que... Estás-me a ouvir bem? Eu acho que sim. É, de lado aqui, ó. É? Ok. Perfeito. Deixa-me só então aqui ajustar. Não, ele pega aqui, ó, não é aqui. Ok, é perfeito. Aqui. Ok? Desculpa. Então, um brasileiro nascendo no Brasil, sem ter nacionalidade portuguesa, tem algumas vantagens a qualquer outro cidadão. Há um protocolo de Serviços Estrangeiros e Fronteiras para com os brasileiros que não tenham nacionalidade portuguesa, mas tenham já alguma ascendência, que possam também ter nascido cá, fruto de uma viagem, fruto até de uma estadia temporária dos pais, e esse protocolo ajuda a ser o pontapé de saída, em muitos casos, para obter uma nacionalidade mais rápida. Até neto, não é isso? Até neto. Até neto. Se tiveres na tua árvore genealógica alguém que tenha apelido português, tenha vivido cá, imigrante que foi lá, tu, brasileiro, sem ter nenhuma ascendência, mas que vinhas em trânsito temporariamente ou em visita, férias, tiveste o teu filho cá, isso vai ajudar a despoletar uma série de processos mais rápidos do que se fosse de uma outra nacionalidade mais dispar, estás a perceber? E então, o abrigo dessa comunidade de país irmão é mais fácil para um brasileiro arranjar nacionalidade do que outra nacionalidade aqui mais perto até da Europa, do que um italiano até, ou do que até um espanhol. Temos protocolos mais fáceis de nacionalidade. É um pouquinho aquele sentimento de pertença, por já termos, se calhar, sido filhos de uma grande nação, de uma grande metrópole, daquela comunidade que nasceu depois dos palopes dos países de língua oficial portuguesa. Portanto, há essa facilidade. Portanto, todo o brasileiro que esteja no Brasil e que queira eventualmente servir nas Forças Armadas tem um primeiro passo a fazer. Portanto, tem que conseguir a sua nacionalidade portuguesa. Através de como? Através da Embaixada Portuguesa no Brasil, no Rio de Janeiro. Candidata-se, faz o requerimento de ingresso, há de ser analisado o processo dele. Os processos demoram algum tempo, não são imediatos, mas normalmente o prazo standard, e eu conheço isso um pouquinho porque o nosso amigo Vinícius era um caso destes, de brasileiro sem nacionalidade que quis vir para Portugal como imigrante, mas a começar nas Forças Armadas. Portanto, é um processo que demora 3 meses, desde a candidatura, desde a análise do processo, ver os antecedentes criminais, portanto, analisar a árvore genealógica e perceber se ele se enquadra e se está dentro dos requisitos. Ao fim de 3 meses deram-lhe resposta, no caso do Vinícius, ele automaticamente comprou a passagem, chegou numa sexta-feira, na segunda-feira, iniciou o seu processo de entrada no Exército Português, fazendo o 5º curso de Formação Geral Comum de Praças de 2019, se não me engano, creio que em Vila Real. Portanto, é um processo não tão lento e não tão burocrático como a gente possa imaginar. Sim. Agora, há certos pressupostos. Por exemplo, para a candidatura para o Exército, ele tem que ter no mínimo 18 anos, a tal nacionalidade ou processo em andamento, no máximo 24. Nós só aceitamos mais de 24 anos no caso de pessoal que tenha licenciaturas, eventualmente na área da saúde ou na área do direito, e aí conseguimos arrastar a idade até aos 30. Portanto, se houver algum brasileiro com intenção de fazer a sua imigração, mas com o starting point no Exército, se tiver mais de 18 anos, se não tiver cadastro, se tiver alguma formação de base ou 9º ano, 12º ano, licenciaturas, vá à Embaixada Brasileira, à Embaixada Portuguesa no Brasil, faça o seu requerimento e provavelmente no espaço de 3 meses é-lhe concedido um visto temporário. E é abrigo desse visto temporário que ele pode iniciar aqui o seu processo de candidatura. É óbvio que estas janelas de tempo têm que coincidir. A melhor forma depois do processo ter dado entrada na Embaixada, é ir ao site do Exército Português, ir à parte das candidaturas, depois até nós podemos deixar no final, quando o podcast ficar finalizado,
deixar algumas hiperligações para eventualmente alguns interessados Perfeito. poder consultar. Ótimo. Depois de estar o processo dado na Embaixada, acompanhar as candidaturas do processo português online, que ele vai constantemente disponibilizando onde é que começam cada curso que nós damos. Nós damos curso de formação geral comum de praças, damos cursos de formação de sargentos e damos curso de formação de oficiais no regime de contrato. Esta é uma das formas de servir. Há outra forma de servir que é diretamente para o quadro permanente, através da Academia Militar. O pressuposto é o mesmo, ter nacionalidade portuguesa. O processo de entrada é que só acontece uma vez por ano. Ou seja, o brasileiro que estiver lá no Brasil e quer eventualmente vir até Portugal, sabe que se quiser fazer carreira e começar diretamente na academia, tem que fazer uma coisa. Tem que, novamente, não querendo ser chato, ir novamente à embaixada, tratar do seu processo, veio o visto. E aí sabe que no ano de janeiro e fevereiro de cada mês comum, no mês de janeiro e fevereiro de cada ano comum, tem que começar o seu processo de candidatura que vai culminar em setembro. Portanto, ao longo destes meses todos, destes 9 meses, ele vai fazendo 5 fases de candidatura para o Exército. Portanto, há de fazer provas escritas, provas físicas, provas médicas, provas psicofísicas ou psicomotoras, que depois vão culminar numa fase de prova de aptidão militar e só depois destas fases todas é que culmina o processo de entrada para fazer a academia e assim para a forma de prestação de serviço quadro permanente. Essas provas todas ele faz aqui em território português? Aqui em território português. Okay. Não há forma de o fazermos no outro lado. Portanto, mas aí ele recebe automaticamente a autorização para vir. Vir, o visto temporário. Ok. Apresenta-se. O resultado. Vem fazendo as suas provas. Se eventualmente o visto temporário à partida o primeiro será de 6 meses, sem vínculo contratual. Renova novamente, porque de janeiro, fevereiro até setembro o visto temporário ele vai caducar, mas ele vai ter que o renovar automaticamente e depois poderá eventualmente em setembro ingressar no quadro permanente. Portanto, passou aquela bateria toda de testes, ficou apto e então ele vai começar uma carreira no quadro permanente. Portanto, aquela situação que nós tínhamos visto antes, como foi o caso do Vinícius, ele teve o visto temporário, mas veio fazer uma forma de prestação de serviço em contrato, em regime voluntário, regime de contrato, ele só poderá atingir um máximo de 6 anos neste regime. Se quiser efetualmente vir no regime quadro permanente, ele faz esta bateria mais longa, começa o curso terá no mínimo 5 anos, mas depois ficará a ser um militar do quadro permanente e terá uma carreira, espero-se longa, de no mínimo 36 anos de serviço. O Brasil está 35 agora, era 35. 30, mudou para 35 recentemente. Nós já tivemos só 30, nós agora, fruto de um sistema de reformas e de compensações um bocadinho deficiente, porque não estamos a conseguir ter malta jovem que consiga suportar estas reformas todas desta população envelhecida, tivemos que aumentar mais as datas de passagem à reserva e à reforma e neste momento está nos 36 anos. Eu acho que é um processo natural à medida que a população vai aumentando a expectativa de vida. Eu acho que é um processo natural dos sistemas todos de aposentadoria, de reserva, de reforma, que também aumentem a idade. Eu acho que é comum isso. O jovem de 50 anos de hoje é mais apto fisicamente e mentalmente que se calhar era há uns anos atrás. E então, tem 2 questões que ficaram... Sim. Tem 3 perguntas aqui. Então, vamos lá. Do Marcelo Franco. Marcelo Franco, esse aí é o Franco, meu amigo? Meu amigo, servi com ele no GEIVE, Grupo Especial de Inspeção em Voo, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Boa, muita gente boa. Espero que seja ele, Marcelo Franco, de São José dos Campos. Acho que ele está em São José dos Campos agora, São Paulo. Manda um abração para ele aí. Se for ele, se não for também está dado abraço. Se for ele, um abraço mais chegado que eu conheço. Pode falar a pergunta dele. Obrigado, Franco. Ele disse, a minha esposa tem uma avó que nasceu em Portugal. Os filhos poderiam servir as Forças Armadas de Portugal? Perfeito, está aí o L. Mas olha só. Diretamente não. O filho dele é bisneto dela. Sim, mas tem uma ligação. Tem uma ligação. Não é tão simples. Se for neto, é bem mais fácil. Bem mais fácil. Agora, o grau de parentesco, se nós formos ao site do justiça.gov, que é o Ministério da Justiça, que também podemos depois deixar nas hiperligações no final do podcast. A plataforma de aceitação diz só
a partir do momento que existe algum grau de parentesco. Portanto, agora se ele é em terceira, quarta geração... isso vai ser analisado. Sim, vai ser analisado o Quanto mais processo. próximo, mais fácil. Claro, sim, será mais fácil. Mas também não será por isso.